Evangelho de Marcos, 9, 14 ao 29. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles, com os discípulos. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: Quem é que discutis com eles? Ou o que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e, caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo. A multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: Esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Oração e jejum. Meus irmãos, nós estamos no mês de fevereiro e muitos dos irmãos saíram de férias em janeiro, né? Não todos, mas muitos dos irmãos pegaram aí alguns dias de folga em janeiro. E quando geralmente as pessoas saem de férias, de folga, elas, na maioria das vezes, acabam viajando, indo para alguns lugares com uma vista bonita, né? Uma praia, um campo, as montanhas, ou até mesmo nas cidades grandes. E é muito comum que as pessoas passem ali aproveitar do cardápio da região. Se vai para a praia, a pessoa acaba comendo ali um camarão. Tem que tomar cuidado com o camarão. Camarão, às vezes, tem pessoa que tem alergia a camarão, né? Acaba ali comendo camarão, lagosta. E esse tipo de cardápio variado, às vezes, lá, quando a gente está aproveitando dessas circunstâncias, nos dá uma saudade da comida de casa. Dá uma saudade do arroz com feijão. Acontece isso com você? Quando você começa a degustar de pratos diferentes, variados, né, que não são tão comuns de a gente usufruir no dia a dia, a gente sente falta do arroz com feijão. Arroz com feijão é aquilo que é básico. É aquilo que, de certa maneira, em algumas circunstâncias, pode ser usada, essa expressão, como aquilo que é essencial. Tanto é que a expressão arroz com feijão é usada como uma metáfora exatamente para aquilo que é básico e para aquilo que é essencial e deve ser feito antes de tudo. Antes de fazer algo diferente, a pessoa tem que fazer o arroz com feijão. Em qualquer área, essa linguagem, esse tipo de linguagem é utilizado e emprestado da culinária para ensinar para a gente, dependendo da circunstância, que ao invés de buscarmos coisas
elaborações diferenciadas, ou antes de buscarmos estas coisas, nós devemos nos contentarmos, ou primeiramente fazermos aquilo que podemos chamar na metáfora de arroz com feijão. Esse texto vai nos mostrar isso, irmãos. Esse texto retrata aquilo que é o arroz com feijão da fé cristã. Aquilo que é o comportamento básico de todo cristão. E não adianta nada a gente querer ser cristão e tentar ter comportamentos inusitados, diferenciados, ou tentarmos ganhar o mundo se nós não fazemos o arroz com feijão. Se nós não fazemos aquilo que é básico na caminhada cristã. Jesus Cristo vai ensinar isso nesse texto, e é sobre isso que nós vamos falar. Antes, porém, antes de entrar propriamente no texto, é necessário que a gente faça uma contextualização teológica desse texto. Primeiramente, é necessário entender por que Jesus realizou milagres, por que havia tantos milagres na época de Jesus. Havia muitos milagres na época de Jesus e não há tantos milagres hoje como na época de Jesus, porque a época que Jesus viveu era uma época diferente de hoje. Era necessário que Jesus realizasse milagres para atestar a sua autoridade messiânica. O Messias seria conhecido pela realização de milagres. E é por isso, então, que vocês podem observar na prática. Hoje não há tantos milagres como registrados nas Escrituras Sagradas. Na verdade, por exemplo, não houve em nenhuma época tantas manifestações demoníacas, nem no Antigo, nem no Novo Testamento, como no ministério de Jesus. Porque tem uma segunda questão relacionada a isso, que quando Jesus vem, nós entendemos que começa o milênio. Jesus ele luta contra Satanás, contra os poderes das trevas, e na linguagem de Apocalipse, Jesus amarra Satanás. É por isso que no seu ministério Jesus disse, eu via Satanás caindo como um raio. E é por isso que havia tantas manifestações demoníacas na época de Cristo. Porque, veja bem, demônios sempre existiram depois de que esses anjos maus caíram. Mas manifestações demoníacas não eram tão comuns quanto acontecia na época de Jesus Cristo. Demonstrando assim, meus irmãos, que o período em que Cristo viveu, o ministério de Cristo, é um período que não pode ser comparado com nenhum outro período. Jesus realmente expeliu muitos demônios, demonstrava a sua autoridade, pessoas possessas viam Jesus e se prostravam. Jesus realizou muitos milagres porque era necessário que assim ocorressem. Hoje, nós acreditamos em milagres, só que não é mais necessário que ocorra um milagre para que acreditemos que Jesus é o Messias. Inclusive, se eu falar para você que aconteceu um milagre na minha vida, você pode dar glória a Deus. Mas você não é obrigado a acreditar, porque nós somos obrigados a acreditar somente nos milagres registrados nas Escrituras. Crença que é necessária para que sejamos salvos e que entendamos ali, sejamos salvos pela fé no Filho de Deus, através dos milagres que Ele realizou e não através de qualquer milagre que se mencione. Portanto, é necessário que a gente faça essa contextualização, porque com certeza quando a gente lê um texto desse, muitas pessoas que nos ouvem, talvez muitos irmãos em Cristo, possam se perguntar, poxa, por que isso não ocorre hoje em dia? Por que isso não acontece agora? Por que não acontece em abundância como acontecia na época de Cristo? Portanto, resumindo, nós entendemos que no período canônico, especialmente no ministério de Jesus, aconteciam muito mais milagres, porque era necessário para atestar a messianidade de Jesus, coisa que não é mais necessária em nossos dias. Tendo dito isso, meus irmãos, nós vamos agora olhar para esse texto, tentando enxergar nesse texto esses ensinamentos do arroz com feijão da fé cristã, das questões básicas que nós devemos fazer como cristãos. Nós faremos isso, e é sempre bom lembrar que o objetivo central desse texto, estar aqui, é para mostrar a autoridade de Jesus, a autoridade messiânica de Jesus sobre os demônios. Esse é o objetivo central. O texto está registrado para mostrar que aquele Jesus que se chamava de Messias tinha autoridade sobre os espíritos das trevas. Os espíritos das trevas se submetiam a ele. Esse é o objetivo central e a proposição central desse texto. Agora vamos passar, amados,
para um olhar nesse texto, agora falando daquilo com que eu introduzi essa mensagem. Olhando para as características desse texto e como ele pode nos ensinar a respeito de questões básicas da fé. Primeiramente, nós faremos isso olhando para a narrativa e tentando entender qual era o problema que estava acontecendo com esse jovem. Quando nós olhamos para a narrativa, os irmãos podem perceber aí do versículo 14 até o versículo de número 16, Jesus estava naquilo que é chamado de Monte da Transfiguração, e ele desce do monte e encontra os discípulos que não eram os discípulos que estavam com Jesus no monte, Pedro, Tiago e João, que estavam com Jesus no monte. Ele encontra com outros discípulos, porque além desses três, Jesus tinha mais discípulos que completavam o número de 12 discípulos, e além desses tinha outros discípulos que completavam aí o número registrado na Bíblia de 70 discípulos ou mais. Quando ele desce do monte, ele encontra os seus discípulos, eles estavam discutindo com os escribas. Provavelmente os escribas e fariseus se aproveitaram que os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar aquele demônio para acusar os discípulos de Jesus. Está vendo aí? Vocês não conseguem expulsar esse demônio, vocês não conseguem fazer como o mestre de vocês faz. E ali tentando, de alguma maneira, fazer com que os discípulos entrassem num certo descrédito em relação ao povo. A questão é apresentada pelo pai do menino, que na pergunta de Jesus, ele adentra ali a discussão e responde o que estava acontecendo com o menino. Versículo 17, versículo 18, nós vemos a explicação desse pai. Ele diz o seguinte: e um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. Ele chama de um espírito mudo, que fazia com que aquele menino fosse mudo. E este se referindo ao espírito, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes, vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam fazer nada. Essa narrativa também está registrada no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Marcos é chamado de espírito mudo. No Evangelho de Mateus há uma referência a uma doença. Na versão RA, em outro evangelho, o texto diz que esse menino era lunático. Na NVI, diz que esse menino era, veja, epilético. E na Viva, diz que ele tinha uma doença mental. Na verdade, nós não sabemos exatamente qual era o tipo de enfermidade que esse menino tinha. Mas nós sabemos que ele tinha ataques, convulsões, quedas, ele ficava espumando, rangia os dentes, esse espírito lançava ele no fogo e na água, e esse espírito estava constantemente tentando ali matar este menino. Esse texto, irmãos, tem sido erroneamente associado à epilepsia. Vocês perceberam que, inclusive, uma das traduções traduz essa palavra aqui como epilepsia. Mas a maioria dos estudiosos não concorda com isso. Não concorda que dá para a gente dizer acertadamente que aquilo que estava acontecendo com esse menino era epilepsia. Ao longo da história, algumas igrejas têm interpretado isso como epilepsia. E tem, inclusive, algumas igrejas neopentecostais têm proibido pessoas com epilepsia de se tornar membros da igreja com base nesse texto, supondo que pessoas com esse tipo de enfermidade estão possessas. Mas não é isso que esse texto está dizendo. Até porque, irmãos, o nome, a nomenclatura epilepsia é uma nomenclatura moderna, de uma constatação moderna que não havia naquela época. A palavra mais próxima daquilo que estava acontecendo com o menino é lunático, ou um problema mental. Então, nós não podemos dizer com certeza que esse menino estava com epilepsia. Estou dizendo isso porque as enfermidades nem sempre têm uma origem demoníaca. E não existe uma enfermidade específica que seja exatamente de origem demoníaca. Pode ser que seja, muitas vezes, mas pode ser que não. Não tem como a gente estabelecer uma regra em relação a isso, como fazem algumas igrejas. Portanto, se você passa por algum problema parecido, não fique preocupado, pensando que o seu caso é exatamente igual ao caso desse texto. Dependendo do contexto, e na maioria das vezes, não se aplica. Então, o que estava acontecendo com esse jovem? Nós não sabemos exatamente, sabemos dos sintomas. João Calvino diz o seguinte a respeito disso e tenta apresentar uma solução.
Ele diz: o jovem não era naturalmente surdo e mudo, mas Satanás tomou posse de sua língua e ouvidos, como a fraqueza de seu cérebro e nervos o tornava suscetível às convulsões. Satanás se valeu disso para agravar a sua doença. O que nós sabemos, meus amados, é que a situação desse menino era uma situação desesperadora. Aqueles que têm filhos sabem que qualquer coisa que acontece com os nossos filhos, nós ficamos preocupados, não é verdade? Qualquer tipo de diagnóstico diferente, mesmo uma enfermidade simples, já pode nos trazer preocupação. Aquele pai sofrendo, levando o seu filho de um lado para o outro, tendo que cuidar do seu filho com todas essas reações, ele se apresenta diante de Jesus. Nós temos então aqui, meus irmãos, o problema. E aqui já é possível fazermos uma aplicação para o nosso coração. E qual aplicação nós poderíamos fazer? Jesus se preocupa com os nossos problemas. Jesus se preocupa com as nossas dificuldades. Jesus ouve aquele homem. Jesus se interessa por aquela situação. Cristo, ele está de fato, é claro que isso foi muito banalizado, né, pela teologia coach, a teologia da prosperidade, essa ideia de que Cristo se interessa por nós. Mas apesar de ser banalizado e colocado em contextos errados, isso não é uma mentira. Jesus se interessa por nós. Jesus se interessa pelos nossos problemas. Jesus se preocupa conosco. Jesus quer ouvir as nossas versões a respeito de nossos problemas. Jesus quer ouvir o que temos para apresentar para Ele. Assim como esse homem interrompeu a discussão e apresentou a sua circunstância. Qual é o seu problema de hoje? Qual é a sua circunstância que você pode hoje apresentar para Deus? Continuando no texto, meus amados, nós vamos perceber que nós temos o primeiro feijão com arroz do texto. Jesus nos ensina agora a ênfase do texto, a importância da fé. A importância de se crer em Jesus, se confiar em Jesus. Veja, estamos falando aqui do arroz com feijão. Estamos falando aqui do básico. E muitas vezes nós tropeçamos mesmo nesse básico. Nós somos incrédulos, nós não acreditamos. E Jesus a narrativa do texto vai ensinando a respeito da fé, à medida que o texto vai se desenvolvendo. Por exemplo, versículo 19 até o versículo 26. No versículo 19, especificamente, ao ouvir a reação que os discípulos não puderam expulsar, aquele espírito, qual foi a palavra de Jesus? Jesus disse o quê? No versículo 19, amados irmãos. Então, Jesus lhes disse, podem ler? Vocês percebem como esse texto fala de fé? Quando ele ouve que os discípulos não puderam expulsar aquele demônio, Jesus exclama: até quando eu vou ter que ficar com você? Jesus lamenta: ó geração incrédula, até quando vos sofrerei? No versículo 20 nós vemos a reação do Espírito. No versículo 21, Jesus pergunta para este pai há quanto tempo que isso acontece. O pai diz ainda no versículo 21 que isso acontece desde a infância e dá uma explicação melhor no versículo 22, que nós já lemos, mas é bom lermos novamente. E ele diz: e muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o matar. E esse pai diz o seguinte a Jesus: mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se tu podes alguma coisa, é uma expressão de dúvida. Ó Senhor, será que você pode ajudar? Não é uma expressão de certeza, é uma expressão de dúvida, mas não é uma dúvida afrontosa, como a dúvida dos fariseus, que instigavam os seus corações. Se esse fosse profeta, saberia quem está falando com ele. Os fariseus pensavam com uma dúvida realmente afrontosa, com uma incredulidade afrontosa.
se podemos dizer que existe uma incredulidade humilde, é essa deste homem. Senhor, se tu podes, se você pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E a resposta de Jesus, versículo 23 e 24, diz o seguinte, e diz, se tu podes alguma coisa, se podes, tudo é possível ao que crê. Ao que lhe respondeu Jesus, né? Se podes, tudo é possível ao que crê. Algumas traduções entendem essa expressão se podes no sentido de uma pergunta. Por isso, a NVI e algumas outras traduções traduzem com interrogação. Se podes, como se Jesus estivesse perguntando para ele. Você está querendo dizer se podes? Mas outras traduções dizem que Jesus, na verdade, estava fazendo uma afirmação para a própria pessoa. No sentido de que, se podes crer, tudo é possível ao que crer. E talvez esse seja o sentido mais adequado nesse texto. Tudo é possível ao que crê. É claro que quando Jesus fala que tudo é possível ao que crê, nós não podemos deturpar esse tudo. Não é tudo no sentido de cada capricho do coração humano. Tudo o que desejarmos. Até porque um coração cheio de fé verdadeira não há de desejar nada que não condiga com a palavra de Deus. Então é tudo aquilo que é legítimo. Tudo aquilo que é de acordo com a vontade de Deus. Tudo isso é possível ao que crê. E no versículo 24, e imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas. E ele disse com lágrimas, os irmãos podem ler, por favor? Parece uma expressão de contradição. Eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. É porque nós somos assim, irmãos. A nossa fé é misturada com a nossa incredulidade. Não há fé 100% pura nessa terra. A nossa fé balança. Apesar de, biblicamente, podemos dizer com certeza que a fé do eleito nunca é extinguida, ela pode ser atacada, esfriada, ela pode balançar. E por isso esse homem, sinceramente, chega diante de Jesus, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Veja como esse texto está nos ensinando a ter fé. Esse texto está nos ensinando a acreditar em Jesus Cristo, nosso Senhor. No Evangelho de Mateus, onde está essa narrativa, acrescenta ainda nessa parte, Mateus 17, 20, o seguinte, e ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Isso lá em Mateus, quando os discípulos perguntam para Jesus, por que não puderam expulsar aquele espírito maligno. Esse texto também, então, irmãos, está nos ensinando sobre fé. Sobre o básico. Devemos acreditar. Devemos crer. Lembre-se que o objeto da nossa fé é mais importante do que o tamanho da nossa fé. O objeto da nossa fé, ter fé em Cristo. Mesmo que seja a fé do tamanho de um grão de mostarda. Mas destinado ao objeto certo, objeto no sentido de alvo. A Cristo Jesus. Isso é o mais importante para nós. E essa primeira lição importante a respeito do arroz com feijão, irmãos. Nós estamos em uma geração incrédula. Nós não acreditamos mais. Jesus diz, ó geração incrédula. E parece que essas palavras de Cristo estão ecoando, ó geração incrédula, até quando vos sofrerei? Vocês não acreditam? Ecoando e chegando até nós hoje. Pois nós vivemos tempos de grande incredulidade. A ponto de ser necessário a gente ter que pegar o arrozinho, né? Fala assim, você tem que comer isso daqui. Antes de querer ser qualquer coisa, ou fazer qualquer coisa para Deus, nós devemos acreditar em Deus.
Você acredita realmente em Jesus Cristo? Com uma fé salvífica? Precisamos acreditar. As pessoas hoje em dia são movidas por sensações. Se eu chorar, eu permaneço na presença de Deus. Se eu sentir, eu permaneço na presença de Deus. Há, geralmente, algumas comunidades que apelam para o emocional estão cheias de gente. Porque essas pessoas acabam confundindo fé com emocionalismo. E alguém já disse, em nosso tempo, que a verdadeira fé é continuar acreditando, mesmo que a gente não veja as coisas dando certo. Mesmo que a gente não sinta. Continuar acreditando, mesmo que a gente não olhe, não tenha um resultado aparente da nossa fé. Afinal de contas, irmãos, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que se não veem. Veja, nós não acreditamos mais nas promessas de Deus. O texto sagrado diz assim: lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mas quando estamos ansiosos, nós olhamos esse texto e não acreditamos. Sabe por que muitas vezes, irmãos, um texto como esse não faz nenhum efeito no nosso coração? Porque nós não acreditamos. Você se lembra que Jesus foi em alguns lugares e não realizou milagres por causa da incredulidade das pessoas? Não que ele não possa realizar. Jesus não precisa da nossa fé para realizar algo. Mas, por outro lado, Cristo não vai premiar a incredulidade com bênçãos. Por isso, em alguns lugares, Jesus poderia ter realizado muitos milagres, e o texto sagrado diz que Jesus não realizou milagres por causa da incredulidade das pessoas. Eu já ouvi várias vezes, pastor. Na Bíblia eu já li várias vezes, lance sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, mas isso daí não está resolvendo muito. Acho que eu vou partir para outras soluções. Essa solução, acho que isso não tem a ver comigo. Já não acreditamos mais que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia tem poder para, se nós acreditarmos de fato naquilo que está escrito, mudar o nosso coração. Nós duvidamos das promessas de Deus. Cantamos firmes nas promessas de Jesus Cristo. Mas não acreditamos. Quando Jesus nos promete, busque o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Será? O nosso coração incrédulo. Será que as coisas serão acrescentadas? Eu acho que eu vou buscar as outras coisas. Nosso coração nos inclina para a incredulidade. Nós temos tantas promessas maravilhosas nas Escrituras, que nós, irmãos, observamos essas promessas, olhamos, lemos os Salmos, e nós não acreditamos naquilo. Com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. E por isso, aquelas promessas não fazem nenhuma diferença no nosso coração. Creia em Jesus Cristo. Creia nas promessas de Deus. Se o texto sagrado diz que se você entregar para Ele as suas ansiedades, Ele vai cuidar de você. Isso não é uma promessa? O problema não está com o texto. O problema está com nosso coração. O problema está na nossa postura em nos apresentar diante do texto sagrado. O Novo Testamento, citando as pessoas no deserto que endureceram o coração, o povo de Israel na caminhada do Êxodo, que endureceu o coração e não entrou na terra prometida. O Novo Testamento vai dizer que a palavra de Deus não estava misturada com fé nos corações deles para que eles acreditassem. Creia, meu irmão, minha irmã. Por mais que as pessoas, o mundo tenha apresentado outras soluções, muitas soluções,
até mesmo contrária às Sagradas Escrituras para os nossos problemas. Continue acreditando em Jesus Cristo. Continue crendo contra a maré. Porque, de fato, irmãos, assim como arroz com feijão, não adianta a gente buscar o avançado se a gente não tem o básico. Se a gente não consegue acreditar numa simples promessa das Sagradas Escrituras. E se uma simples promessa das Sagradas Escrituras não traz paz ao nosso coração. Devemos nos humilhar até que essa promessa comece a fazer efeito na nossa alma. Até que consigamos acreditar, lutando contra a nossa incredulidade, que é misturada com a nossa fé. E como este homem, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Nós devemos fazer assim, Senhor, eu creio. Está escrito aqui, ó, lançando sobre ele. Entrega o seu caminho ao Senhor. Senhor, eu creio nisso, mas ó, tem que entrar mais profundo na minha alma. Preciso de ajuda para eu aplicar isso no meu coração. E às vezes a gente quer um monte de coisa mirabolante na igreja, né? As igrejas não são assim? Por que vocês acham que as igrejas abandonaram o básico? Porque não tem o básico. E quando você não tem o básico, você se preocupa com um monte de coisa que não tem nada a ver. Ai, não estou conseguindo sentir nada na igreja, vamos colocar um jogo de luz aqui para ficar girando. Vamos colocar uma prancha de surf aqui para ficar mais contextualizado. Quando nós não temos o básico, nós tentamos inovar com coisas que não vão exatamente acrescentar a nossa fé. Muletas, desculpas, porque simplesmente nós não conseguimos acreditar em uma promessa. Creia nas promessas de Deus, meu irmão. Às vezes a gente fica pensando e fazendo comparações entre a gente e aqueles crentes da Escritura, né? E muitas vezes a diferença é essa. Eles acreditaram. Aí estava lá Paulo e Silas na prisão. O que eles estavam fazendo na prisão, lá em Filipos? O que eles estavam fazendo, irmãos? Louvando e orando. Estavam louvando no lugar mais frio da prisão, mais fétido, não havia nenhum conforto, sangue em suas costas, preso, suas mãos e pés, não tinha nenhum coral para animá-los ali, nenhum fundo musical, não tinha microfone, não tinha um violão. Por que será que eles estavam adorando a Deus e orando? Não sou contra coral. Pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Nem violão, nem microfone, essas coisas são necessárias, nós devemos usá-las. Mas a nossa fé não pode estar atrelada a estas coisas. Devemos crer na simples palavra de Deus. E o que vier acrescentado a isso, que nos ajudar, amém. Mas primeiramente, com todo o nosso coração, nós devemos acreditar simplesmente na palavra de Deus. Creia em Jesus Cristo. A segunda coisa básica que esse texto nos ensina, além da fé, é outra coisa básica, irmãos. Feijão com arroz. É a oração. Jesus diz que esta casta, quando ele diz esta casta, não está se referindo a um tipo especial de demônio que estava ali, como alguns podem entender. Ele estava só se referindo aos demônios. Olha, esses demônios não saem senão por meio da oração e jejum. Percebam que a palavra jejum está entre colchetes, porque essa palavra não aparece em muitos manuscritos. Na verdade, independente disso, a ênfase aqui recai na oração. Porque o jejum nada mais e nada menos é do que um acessório à oração. Não adianta nada jejuar sem orar. O jejum é um acessório à oração. Por isso a ênfase aqui recai na oração. E aqui está outra coisa, irmãos, que nós devemos fazer constantemente, nós devemos orar. Não poucas vezes
pessoas que estão passando por problemas sérios e começam a ser aconselhadas e começam a fazer primeiros aconselhamentos para constatar como é a vida da pessoa, não poucas vezes, um dos elementos principais é que essa pessoa não ora todos os dias. Quanto tempo você ora? Como é a sua vida devocional? Como é a sua dedicação a Deus na oração diária? Thomas Watson disse o seguinte a respeito disso: a fé leva à oração operosa. Essa relação fé e oração. A fé é para a oração o que a pena é para a flecha. A fé é a seta da oração e a faz voar mais rápido e atingir o trono da graça. A oração destituída de fé é infrutífera, disse este puritano do passado. A ênfase de Jesus aqui, no fracasso de discípulos, está relacionado à fé e oração, aponta para essa necessidade básica desses discípulos. Se não temos uma vida de oração, irmãos, nós não estamos levando Jesus Cristo a sério. Alguém disse que a característica dos reprovados é que eles não clamam a Deus. Eles não invocam ao Senhor. Eles não desejam buscar ao Senhor. E nós temos variados exemplos das Escrituras nos mostrando que nós temos que buscar a Deus em oração. Dizíamos de manhã que nós não somos salvos por essas coisas. Ninguém é salvo pelo tempo de oração. Mas o tempo de oração é um reflexo da nossa gratidão diante de Deus, da nossa busca diante dEle. Amados, nós ficamos incomodados com tantas coisas. Muitas coisas nos incomodam hoje em dia. Ficamos incomodados se determinado prato de comida tem muita caloria. Deixa eu ver se tem muita caloria esse prato aqui, né? E a gente fica incomodado se a gente come um prato que é cheio de caloria. Ficamos incomodados se nós não assistimos algum tipo de série, ou se não fizemos algum tipo de viagem. Passou o ano de 2023 e eu não consegui assistir uma série, não consegui fazer uma viagem. E geralmente essas coisas acabam, por influência, da cultura, acabam incomodando. E acabam incomodando mais do que não ter uma vida de oração. Pessoas que não dedicam 5 minutos diários a Deus em oração, preocupados com caloria na comida, preocupados se não viajou, preocupados se não assistiu isso ou aquilo. Deus está dizendo para nós: se preocupe com arroz com feijão, com aquilo que é básico, com aquilo que é o principal. Daí então, irmãos, a nossa frieza espiritual, de uma maneira geral. A nossa frieza de Deus, não conseguimos sentir a presença de Deus, não conseguimos nos consertar de nossos erros, não conseguimos ser repreendidos, uma geração que não consegue ser repreendida, não aceita a repreensão. Não é de se surpreender, a pessoa não tem uma vida de oração. Não é de surpreender que o culto seja simplesmente mecânico e automático para quem não tem uma vida de oração. Não é de se surpreender que uma pessoa que não tem uma vida de oração não ache graça na palavra de Deus. Não é de se surpreender que não tem alegria da salvação, porque simplesmente não tem contato com Deus. Não tem conversa com Deus. Amados irmãos, esse texto está nos ensinando também que nós devemos, diante das nossas dificuldades, nós devemos orar. Mais uma vez, irmãos, esse arroz com feijão aqui, o mundo evangélico não quer, tá? As pessoas chegam com os seus problemas, e se você simplesmente observar na Escritura e sugerir, será que você não precisa mais de 2 coisinhas? Fé e oração? Não, pastor. Eu quero alguma coisa mágica para resolver os meus problemas. Será que eu não posso dar uma oferta aí, e aí o Senhor me abençoar para que quebre todas as maldições?
fazendo barganha com Deus. A pessoa não ora, não busca Deus, não ama Deus e quer dar dinheiro para Deus. Deve ajudar na obra de Deus, mas a ajuda deve ser fruto de um relacionamento com Ele. Senão estaremos tentando comprar o seu favor. O mundo evangélico não está interessado em fé e oração. É uma coisa muito básica. É uma coisa que já está ultrapassada. Mas veja, irmãos, geralmente as coisas mais básicas e fundamentais são as mais difíceis. E isso que está faltando. Crer, há um hino que diz crer e observar, né? Hoje é crer e orar. Crer e orar. Faça um propósito com Deus. De meditar na palavra de Deus de uma outra maneira. Orando, pedindo, Senhor, eu quero acreditar. Está vendo aqui, está escrito aqui, essa promessa. Esse salmista aqui, ele buscou, né, no momento de tristeza, sua alma, e o Senhor deu alegria para ele. O Senhor pode fazer isso comigo? Deus pode fazer isso com você, irmão? O salmista estava triste, magoado, incrédulo. Tem salmo que retrata isso? Ele busca Deus, recebe a alegria de Deus. Isso aconteceu? Você crê que isso pode acontecer com você? Verdadeiramente de coração? Muitas vezes nós não cremos de coração. Pastor, eu até creio que possa acontecer com o salmista, né? Mas comigo eu preciso de outras coisas. Preciso de outros elementos que possa me ajudar. Isso não tem outro nome, irmão. Incredulidade. Isso é incredulidade. Por isso, meus amados, esse texto nos ensina a crer e a orar. E eu volto àquela pergunta, já finalizando essa mensagem. Aquele homem levou o seu filho com sérios problemas diante de Jesus. E eu volto a perguntar, o que é que você vem trazendo para Jesus? Qual é o seu problema? Qual é a sua causa? A causa daquele homem era uma enfermidade terrível. O problema daquele homem era uma enfermidade em seu filho terrível, proporcionada por um espírito maligno. E qual é o seu problema? É um problema na sua família que vem se arrastando? Você crê que Deus pode resolver isso? É a falta de perdão no relacionamento entre os cônjuges? Coisas que vão se arrastando? Entre familiares que se dividem, que não têm um relacionamento bom? E isso vem se arrastando? Isso é um problema que deve ser trazido ao altar de Deus. Só que deve ser trazido com fé. Você crê que Deus pode resolver isso? Aqui está então a receita, né? Creia e ore. Ore por isso. Ore com todo o seu coração. Ore com toda a sua alma. Dedique tempo à oração. Mesmo que você não esteja sentindo nada, mesmo que pareça que Deus não esteja ouvindo, a nossa oração não é movida pelas nossas sensações. E o texto sagrado não diz que Deus nos ouve com base naquilo que sentimos. Deus nos ouve com base naquilo que foi conquistado por Cristo Jesus na cruz, irmãos. Se Jesus conquistou na cruz a salvação, Ele intercede por nós. E eu devo orar pela minha família, eu devo orar pela igreja, eu devo orar pelos familiares, eu devo apresentar os meus problemas para Deus, e mesmo que eu não veja solução, eu devo crer com todo o meu coração, com base no sacrifício de Jesus Cristo na cruz. É Ele quem está dizendo isso. Ele que está dizendo isso, irmãos. Tudo é possível o quê? Crer. Ou a gente vai pegar esse texto aqui e tirar das Sagradas Escrituras? Não. Eu expliquei que o contexto é diferente, mas a capacidade de resolver coisas é a mesma. Deus pode resolver os nossos problemas e tratar dos nossos problemas. E o que Ele está nos ensinando através desse texto é que nós devemos crer e orar. Ore com o seu cônjuge, ore com a sua família, ore na sua casa. Leia as Escrituras, crendo nas promessas que estão nas Escrituras. Se você leu e não entendeu,
Não estou falando entender intelectualmente, entender com o coração. Leia de novo, peça a Deus que te ajude a entender aquele texto. Faça isso até que esse texto produza algo no seu coração. Nós devemos fazer isso com todo o seu coração, com todo o nosso coração. Irmãos, a Bíblia fala muito de meditar na palavra de Deus. Os puritanos tinham esse costume de meditação na palavra do Senhor. Remoer, ler de novo, meditar. Eu sei que a gente vive uma vida corrida, nem sempre dá tempo para a gente fazer isso. Mas os irmãos já estão cansados de saber que a vida corrida não é desculpa para não fazermos coisas para Deus. Quem ama algo e deseja fazer algo, consegue fazer esse algo, mesmo nos tempos corridos. A pessoa com toda a sua vida corrida consegue assistir uma série inteira, porque ela ama aquilo, porque ela quer aquilo. Então nós conseguimos, se a gente quiser, ler a palavra com todo o nosso coração.